Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa sala de estudos para concursos da educação. Eu gostaria de iniciar com uma reflexão. Pense na educação como um grande rio. Para onde ele flui? Que conhecimentos ele carrega? E, mais importante, como poderíamos garantir que todos os que navegam por ele cheguem a seu destino preparados para os desafios do amanhã? As respostas para essas perguntas estão no coração do processo educativo: o currículo, a didática e as metodologias de ensino. Se você é um concurseiro da área da educação ou um professor em busca de aprimoramento, este conteúdo é indispensável. Dominar esses temas é crucial para sua aprovação e para uma prática pedagógica verdadeiramente transformadora e alinhada às demandas da educação contemporânea. Você já parou para pensar por que o currículo ele vai muito além de uma lista de conteúdos? Ou que a forma como ensinamos impacta diretamente no aprendizado e no engajamento dos nossos alunos? E ainda, que as metodologias são as ferramentas que dão vida à nossa didática? Nesta aula, vamos desvendar as complexas relações entre currículo, didática e diversas metodologias de ensino. Abordaremos a organização do trabalho pedagógico, a construção do conhecimento e como tudo isso se conecta com a realidade do aluno e as exigências da educação no Brasil e no mundo. Então prepare-se para um mergulho profundo que vai muito além do óbvio e que te dará as ferramentas para acertar as questões mais desafiadoras das provas e principalmente para ser um educador ainda mais competente. Vamos juntos? Vamos começar com o currículo. Mais do que uma lista de disciplinas, o currículo ele é um campo de disputas, de escolhas e significados. Tradicionalmente, muitos associam o currículo apenas à grade de disciplinas ou ao conteúdo programático, mas ele é muito mais complexo. O currículo é um artefato social e cultural, uma construção histórica que reflete as intenções e os valores de uma sociedade. Ele define o que é ensinado, como é ensinado e para que é ensinado, influenciando diretamente a formação dos indivíduos. Antônio Flávio Moreira, em sua obra Currículo, Questões Atuais, nos mostra que o currículo não é neutro. Ele está imerso em relações de poder e carrega consigo visões de mundo, de sociedade e de sujeito. E para se aprofundar nesses estudos, você pode buscar materiais sobre Antônio Flávio Moreira e a sua obra na nossa sala de estudos. É fundamental entender que existem diferentes dimensões do currículo: o currículo formal, o currículo real e o currículo oculto. O currículo formal, ou prescrito, é aquele expresso nos documentos oficiais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais e a própria BNCC. É o que deveria ser ensinado, né? O currículo real, ou em ação, é o que de fato acontece na sala de aula. É a interpretação e a adaptação do currículo formal feita pelo professor, considerando a realidade dos alunos da sua aula, da sua sala, os recursos disponíveis e o contexto da escola. E o currículo oculto, talvez o mais fascinante e sutil, ele engloba todas as aprendizagens que ocorrem de forma não explícita, através das normas, dos valores, das atitudes e das rotinas da escola. São as mensagens que a escola transmite, consciente ou inconscientemente, sobre hierarquia,
poder, gênero, raça, sucesso, fracasso. Por exemplo, a forma como os espaços são organizados, as expectativas não ditas sobre o comportamento dos alunos ou as brincadeiras permitidas e proibidas. Tudo isso faz parte do currículo oculto. Ele pode reforçar estereótipos ou, ao contrário, promover valores democráticos. Agora nós vamos falar sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, o currículo como documento e como prática. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, você pode procurar, né? Nós temos um vídeo na nossa sala de estudos aqui sobre a BNCC. E ele é o nosso principal documento curricular normativo atualmente. A BNCC, ela define as aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo da educação básica. É uma referência obrigatória para a construção dos currículos escolares e busca promover a equidade, garantindo que todos os alunos tenham acesso a um conjunto de conhecimentos comuns, habilidades e também atitudes. Na obra de Gimeno Sacristã, Compreender e Transformar o Ensino, o autor nos convida a ir além da superfície. Ele argumenta que o currículo é um projeto político e cultural que não se limita à dimensão técnica. É um instrumento de intervenção na realidade que molda identidades e reproduz ou transforma desigualdades. Para Sacristã, o currículo nunca é neutro. Ele reflete a ideologia dominante e as relações de poder presentes na sociedade. Complementando essa perspectiva crítica, temos Michael Apple, ou Michael Apple, um dos principais teóricos do currículo nos Estados Unidos. Apple, em obras como Ideologia e o Currículo, argumenta que o currículo não é simplesmente um conjunto de conteúdos a serem ensinados, mas sim um campo de batalha ideológico. Ele explora como o currículo escolar pode servir como um mecanismo para a reprodução de desigualdades sociais e econômicas. Para o autor, o currículo não transmite apenas conhecimentos, mas também valores, crenças e normas culturais que podem privilegiar certos grupos em detrimento de outros. Ele nos convida a questionar de quem é o conhecimento que está sendo legitimado no currículo e a quem serve esse conhecimento. Ele destaca o papel do professor como um intelectual transformador, capaz de analisar e, se necessário, resistir às ideologias implícitas no currículo. Na educação contemporânea, o currículo enfrenta novos desafios. A globalização, as tecnologias digitais e a complexidade do mundo exigem um currículo mais flexível, interdisciplinar e voltado para o desenvolvimento de competências e não apenas de conteúdos. O foco, ele se desloca do o que aprender para como aprender e como usar o que se aprende. E isso exige um currículo que promova o pensamento crítico, a criatividade, a resolução de problemas e a capacidade de aprender ao longo da vida. Se o currículo nos diz o que ensinar, a didática e as metodologias de ensino nos mostram como fazer isso e como fazer bem. A didática é a arte e a ciência de ensinar. Ela estuda os princípios, as técnicas e os métodos que tornam o ensino mais eficaz e a aprendizagem mais significativa. Ela não é apenas um conjunto de regras, é uma reflexão crítica sobre a prática pedagógica, buscando entender como se dá a relação entre professor, aluno e conhecimento. José Carlos Libânio, em sua obra Didática, é uma referência fundamental. Para ele, a didática tem como objeto de estudo o processo de ensino e aprendizagem, buscando a sua teorização. Libânio argumenta que a didática é a ponte entre o que se planeja no currículo e o que de fato acontece em sala de aula.
Ele nos ajuda a organizar o trabalho pedagógico, a selecionar conteúdos, a definir estratégias e a mediar a relação do aluno com o conhecimento. Ela é a base para que o professor possa tomar decisões conscientes e intencionais. E, para você se aprofundar no estudo sobre didática, você pode procurar sobre materiais de José Carlos Libânio e as suas obras aqui na nossa sala de estudos para concursos. Já as metodologias de ensino, elas são o quê? Os caminhos, as estratégias e as abordagens que o professor utiliza para promover a aprendizagem. Vamos dizer que elas são as ferramentas práticas que concretizam os princípios da didática. Existem metodologias mais tradicionais, como a exposição oral, e outras mais inovadoras, que focam no protagonismo do aluno. Uma das metodologias mais relevantes na educação contemporânea é a pedagogia de projetos. Ela se baseia na premissa de que a aprendizagem é mais significativa quando os alunos eles estão envolvidos em projetos que partem de seus interesses, que buscam resolver problemas reais ou investigar questões complexas. Pioneiros como John Dewey já defendiam o protagonismo pela experiência. A pedagogia de projetos, nesse sentido, é a materialização de uma educação ativa, onde o aluno é protagonista. Ele pesquisa, colabora, planeja, executa e avalia, desenvolvendo não só o conteúdo específico, mas também habilidades como o pensamento crítico, a comunicação, a criatividade e também a colaboração. E o professor atua como mediador, um orientador que provoca e apoia o processo. O conhecimento, ele é construído de forma interdisciplinar, conectando diferentes áreas do saber para solucionar um desafio ou compreender um fenômeno. E, falando em interdisciplinaridade, o trabalho interdisciplinar é a quebra de barreiras entre as disciplinas. Vamos pensar assim, existem várias disciplinas, né? E o trabalho interdisciplinar é o que, como se fosse uma linha que conecta todas elas, que quebra as barreiras de uma para outra, da conexão de uma com outra, certo? Ao invés de conteúdos isolados, a interdisciplinaridade, ela busca tecer redes de conexão, permitindo que os alunos compreendam um tema por diferentes perspectivas e percebam a complexidade do mundo. É como as sinapses dos nossos neurônios que se conectam entre si para trazerem diferentes memórias, diferentes conexões, diferentes formas de enxergar. A interdisciplinaridade é a mesma coisa. Ela faz com que aquele conhecimento esteja interconectado com outros conhecimentos e aí você vai percebendo outras perspectivas, se relacionando de outras formas com o mundo. Por exemplo, estudar a água não apenas na biologia ou na química, mas também na geografia, como forma de distribuição da água, na história, como foi o seu uso ao longo do tempo, na arte, com representações culturais, e na sociologia, talvez com acesso e saneamento. Isso enriquece a aprendizagem e prepara o aluno para problemas que, na vida real, não se apresentam de forma fragmentada. Ele não vai conseguir pensar assim, o que eu aprendi sobre água na geografia? Mas ele não sabe aplicar isso na história, não sabe aplicar isso na arte, não sabe aplicar isso na própria vida para consumir água, sabendo que isso é importantíssimo, porque nós somos a maior parte do nosso corpo composta por água. Será que a gente consegue trazer essa visão de forma não fragmentada, mas como peças de um quebra-cabeça para fazer com que tudo se conecte em diferentes contextos e diferentes formas? Um autor que aprofunda muito essa ideia é Hilton Japiaçu. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, né? Na sua obra Interdisciplinaridade e Patologia do Saber, Japiaçu argumenta que a interdisciplinaridade ela é mais do que a justa posição de disciplinas. Ela é uma forma de diálogo
de interação e de reciprocidade entre os saberes. É uma postura epistemológica que busca superar a fragmentação do conhecimento, integrando diferentes campos para uma compreensão mais completa e complexa da realidade. Para ele, a interdisciplinaridade é essencial para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo e para a formação de sujeitos mais críticos e também atuantes. E tudo isso se materializa no plano de aula. O plano de aula é a ferramenta que organiza a intencionalidade pedagógica do professor. Ele não é uma mera burocracia, mas um roteiro que contém os objetivos de aprendizagem, os conteúdos, as metodologias, os recursos e as formas de avaliação. É o momento em que a didática se encontra com as metodologias e o currículo para planejar a jornada do aluno no processo de construção do conhecimento. Um plano de aula bem elaborado demonstra a clareza do professor sobre o que, como e por que ele está ensinando. E vai aqui uma informação para vocês. Se você quer se aprofundar no planejamento e na avaliação, existem muitos autores que tratam sobre essa temática aqui na nossa sala de estudos. Então você vai encontrar Jussara Hoffmann e muitos outros autores que vão falar sobre planejamento, projeto de ensino-aprendizagem, avaliação, fracasso escolar, enfim, uma grande gama de conteúdos para você aprofundar os seus estudos em tudo isso que a gente falou aqui agora. Currículo, planejamento, plano de aula, tudo isso você vai encontrar nos nossos materiais de estudos aqui na sala de estudos e em muitos autores que vão destrinchar e trazer conceitos importantíssimos para você acertar mais questões na sua prova de concurso e também para que você possa potencializar a sua prática pedagógica. E agora, nós vamos ampliar o nosso olhar para o contexto da educação em que currículo, didática e metodologias estão inseridos. Uma das grandes bandeiras da educação contemporânea é o ensino condizente com a realidade do aluno. Não podemos mais conceber uma educação que ignore as experiências, os conhecimentos prévios e os contextos sociais, culturais e econômicos dos nossos estudantes. O conhecimento, ele se torna significativo quando o aluno ele consegue conectá-lo ao seu mundo, aos seus problemas, às suas vivências. Uma aula sobre porcentagem, por exemplo, faz muito mais sentido se for contextualizada com a economia familiar ou com os descontos de uma loja, do que se fosse apresentada de forma abstrata. É preciso que o professor ele seja um mediador cultural, capaz de trazer a realidade do aluno para a sala de aula e levar o conhecimento científico para a vida real do aluno. E essa abordagem, ela aumenta o engajamento, né? Ela aumenta a relevância da aprendizagem e também a capacidade do aluno de aplicar o que ele aprende na prática. A educação contemporânea, ela é marcada por uma série de desafios e uma busca por novos paradigmas. Não estamos mais no século passado, onde o modelo de ensino-aprendizagem era centrado no professor, transmissivo e focado na memorização. Hoje, a informação ela está em todo lugar. O papel da escola e do professor mudou. Não somos mais os únicos detentores do conhecimento, mas somos curadores, somos mediadores e somos provocadores. A educação contemporânea, ela exige o desenvolvimento de competências para o século XXI. Pensamento crítico, criatividade, comunicação eficaz, colaboração, letramento digital, resolução de problemas complexos e a capacidade de aprender a aprender. Mário Sérgio Cortella, em sua obra A Escola e o Conhecimento, questiona a visão tradicional de escola e defende que o conhecimento ele deve ser um instrumento de emancipação e não de reprodução. Para ele,
A escola precisa ser um espaço de produção de sentido, onde o conhecimento não é apenas acumulado, mas transformado em sabedoria e aplicado à vida. E você pode se aprofundar nos estudos sobre Mário Sérgio Cortella aqui na nossa sala de estudos para concursos da educação. E essa transformação, ela é uma transformação global. O ensino no Brasil e no mundo, ele reflete a era da globalização e da tecnologia. As fronteiras do conhecimento se expandiram e a capacidade de acessar, de filtrar e de utilizar informações se tornou uma habilidade primordial. E isso nos leva a Edgar Morin e sua obra Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Morin nos alerta para a necessidade de repensar a educação diante da complexidade do mundo. Ele aponta para a relevância de saberes como a compreensão humana, a incerteza e a condição humana. E eu vou destacar para vocês 3 capítulos, o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 6 da obra de Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Depois que eu destacar esses capítulos, né, eu gostaria que ao final dessa aula vocês fossem lá na obra, na videoaula sobre Edgar Morin e a sua obra Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro e se aprofunde mais nessa obra, porque eu tenho certeza que essa videoaula vai trazer muitas contribuições e um olhar aprofundado para que você se torne um educador contemporâneo. No capítulo 3, que fala sobre ensinar a condição humana, Morin defende que a educação deve nos fazer reconhecer nossa humanidade comum, mas também nossas individualidades e diversidades. Somos seres complexos, biopsicossociais, e a educação, ela precisa integrar essas dimensões. Já no capítulo 4, que fala sobre ensinar a identidade terrena, Morin nos convida a pensar em nossa pertença ao planeta Terra, a uma comunidade de destino e a desenvolver uma consciência planetária fundamental para enfrentar os desafios globais, como a crise ambiental e também a desigualdade. E no capítulo 6, ensinar a compreensão, Morin enfatiza que a compreensão mútua, né, vamos dizer assim, a compreensão mútua entre os indivíduos e culturas, ela é vital para superar a barbárie que nos assola. A educação deve ensinar não apenas a explicar, mas a compreender, o que implica um processo de empatia e alteridade. A visão de Morin é um convite para a educação que forme cidadãos capazes de lidar com a incerteza, a complexidade e a interconexão global, desenvolvendo uma ética planetária. E como o professor se posiciona nesse cenário? Essa é uma pergunta instigante que fala sobre o papel do professor e sua posição em tudo isso. E Philippe Perrenot, em sua obra 10 Novas Competências para Ensinar, nos dá um mapa. Ele descreve as competências que o professor precisa desenvolver para atuar na escola atual. Não basta dominar o conteúdo. É preciso saber gerenciar a progressão das aprendizagens, conceber e fazer evoluir dispositivos de diferenciação, envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho, trabalhar em equipe e saber gerenciar a própria formação continuada, a contínua formação, o processo contínuo de formação do indivíduo. As competências de Perrenot são um guia prático para a excelência da prática docente. E para aprofundar os estudos sobre Philippe Perrenot, você vai encontrar conteúdos sobre suas obras aqui na nossa sala de estudos para concursos na educação. Então agora, chegamos à etapa mais estratégica dessa aula para os concurseiros. Entender, então, como todo esse conhecimento que acabamos de construir pode aparecer na sua prova. As bancas examinadoras, elas adoram cobrar currículo, didática e metodologias, porque esses são os pilares da prática pedagógica.
Elas querem saber se você tem o conhecimento teórico e se você sabe aplicá-lo em situações reais. Então, as bancas elas podem perguntar sobre diferentes perspectivas de currículo: o formal, o real, o oculto, ou exigir que você identifique a visão de autores como Antônio Flávio Moreira, Gimeno Sacristã, trazendo questões do tipo: de acordo com as concepções críticas de currículo, o currículo oculto refere-se a... E aí vai trazer umas alternativas que você vai precisar identificar qual delas está relacionada ao currículo oculto. Lembre-se que o currículo oculto, ele é sutil, por isso oculto, sutil e poderoso. Já ouviram falar da palavra ocultismo? Estude um pouquinho sobre ela, você vai entender como tudo isso funciona. Não apenas na questão religiosa, mas em tudo, porque o termo da palavra oculto traz a sutileza e o poder. Então, fiquem atentos às palavras-chave: implícito, não declarado, mensagens subliminares, porque essas são pistas para o currículo oculto. A banca ela pode querer, verificar se você entende o papel da BNCC como um documento normativo e a sua relação com a elaboração dos currículos locais. Por exemplo, a banca ela pode trazer uma questão do tipo: a BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais. Qual sua função em relação aos currículos estaduais e municipais? E aí você vai identificar, dentre as alternativas, qual a principal função da BNCC em relação aos currículos, sejam eles estaduais ou municipais. E a resposta correta sempre será que a BNCC é a base, mas não o todo. Ou seja, ela serve como referência obrigatória para a elaboração dos currículos. Pode também a banca trazer a cobrança do papel da didática na organização do trabalho pedagógico e como ela se materializa na ação docente. E José Carlos Libânio, ele reforça a didática como a ponte entre o currículo e a sala de aula. Então estude sobre esse autor, que eu tenho certeza que você não vai errar essas questões na prova. E as bancas, elas também podem pedir para que você identifique características de metodologias ativas ou aplicação de conceitos como interdisciplinaridade em situações hipotéticas. E aqui vai uma dica importante: se a questão ela descrever atividades que envolvem diferentes áreas do conhecimento de forma conjunta, pense em interdisciplinaridade. A banca também ela pode trazer questões sobre a importância do plano de aula e sua flexibilidade ou a função do planejamento. Pode cobrar autores que trazem uma visão mais ampla da educação, como Mário Sérgio Cortella, Edgar Morin, Philippe Perrenot. Então, estude sobre esses autores que eu tenho certeza que você vai acertar muitas questões na sua prova. E fique atento às armadilhas. As bancas elas podem trazer uma visão reducionista, Elas adoram pegar quem tem uma visão limitada do currículo, como apenas uma lista de conteúdos, ou a didática apenas como técnicas. Então, tome cuidado com isso. Ela também pode trazer uma confusão de conceitos, misturando aí características da pedagogia de projetos com outros métodos, ou não diferenciar currículo formal de currículo oculto. E aí você vai falar: peraí, currículo formal é um, currículo oculto é outro, mas aqui tá tudo junto, então isso tá errado. E uma descontextualização, ignorando a realidade do aluno e as demandas da educação contemporânea. Então, tome muito cuidado com isso. E para acertar mais questões na sua prova, siga essas dicas que eu vou te dar agora. Domine a legislação e os documentos. A BNCC é o seu guia fundamental. Assista a nossa videoaula sobre BNCC, faça os simulados,
pegue a BNCC, dê uma folheada no documento, porque eu já disse para vocês em várias aulas, a sala de estudos é o seu ponto de partida, mas não é o seu limite. Não se limite a estudar apenas aqui. Busque outras fontes, busque o livro completo, a obra completa, as legislações completas, para que vocês tenham as suas próprias visões com relação a tudo isso. E aí sim vocês conectem o olhar de vocês com o meu olhar, com tudo que eu trago para vocês, e vocês vão conseguir então construir suas próprias visões de mundo. Compreenda os autores. Não apenas decore esses autores, mas entenda a essência do pensamento de cada um deles e como eles se relacionam. E esse é o nosso objetivo e uma das técnicas utilizadas aqui na nossa sala de estudos para concursos públicos. Então a gente traz a essência do pensamento dos autores e como eles se relacionam com as questões de concurso. Pense na prática. Questione como esses conceitos se aplicam no dia a dia da sala de aula. Uma questão que parece teórica, ela pode estar pedindo uma aplicação prática. Então sempre conecte a teoria com a prática. E desenvolva o pensamento crítico. Sempre se pergunte por quê e para quê. Isso te ajudará a ir além do óbvio. Que jornada profunda fizemos hoje, hein? Exploramos o currículo e suas diversas dimensões. Desvendamos a essência da didática e das metodologias de ensino. E contextualizamos tudo isso com os desafios da educação contemporânea no Brasil e no mundo. Vimos como autores como Libânio, Sacristã, Perrenot, Cortella, Morin, além de contribuições como Michael Apple, Hilton Japiaçu e Celso Vasconcelos, que nos fornecem um arcabouço teórico robusto para entender e transformar a prática educativa. Então, concurseiros, compreenda que o domínio desses temas não é apenas para passar na prova. É para que você, ao assumir sua vaga, você seja um profissional com embasamento sólido, capaz de planejar aulas significativas, de usar metodologias inovadoras e de construir um currículo vivo que realmente faça diferença na vida dos seus alunos. A sua aprovação será o resultado desse conhecimento aplicado na sua prática. E professor, essa aula é um convite à reflexão contínua sobre a sua prática. Que o currículo, a didática e as metodologias não sejam apenas palavras, mas ferramentas em suas mãos para uma educação cada vez mais relevante, inclusiva e transformadora. Seja o agente da mudança que o mundo e a educação precisam. E para continuar essa jornada de aprofundamento, se você está pelo canal do YouTube, acesse a nossa sala de estudos para concursos. Lá você encontra materiais complementares, videoaulas exclusivas sobre diversas obras que eu falei aqui e muitas outras obras, legislações, além de resenhas, glossários, mapas mentais, simulados, tudo pensado para consolidar o seu aprendizado, para potencializar a sua prática pedagógica e, se você for prestar um concurso público, te fazer passar na frente. Não perca a oportunidade de revisar esse conteúdo, discutir com seus colegas e aplicar esses conceitos. O futuro da educação está nas nossas mãos. Gostou da aula? Deixe aqui seu comentário, sua dúvida e compartilhe com outros colegas concurseiros e professores. Juntos, somos mais fortes na construção do saber. Vejo vocês em outra aula aqui da nossa sala de estudos para concursos. Até mais!